Então, vamos lá. Aqui. A gente viu semana passada, a gente começou a ver a questão de movimento, né? Que a gente tá vendo a cinemática. A gente viu que movimento e repouso são noções relativas, que tudo depende de um ponto material. A gente definiu a questão da trajetória, que é onde, né, vai acontecer esse movimento. A gente definiu também a questão do espaço positivo e do espaço negativo, né? Que é só uma questão de orientação de trajetória. E a gente viu que a gente define uma origem para a nossa trajetória. Espaço negativo é porque é ao contrário do que a gente definiu como positivo para nossa trajetória. Não quer pegar o laser? Agora vai. Morrinha. Vocês estão me ouvindo, gente? Assim. Então tá. Sim. E que, né, gente, aí de acordo com que a gente anda positivo ou negativo, a gente viu a questão do tanto que anda e o que significa esse sinal de positivo ou de negativo. Aí a gente começou a ver a questão da variação, que é representada. Nossa, tá travando muito. Da variação, que é representada pela letrinha grega delta, que é esse triângulozinho aqui. E todas as vezes que aparecer essa variação. Nossa, tá travando demais a conta. Pra mim tá normal, professor. É hora que eu mexo o mouse, tá travando, eu não tô conseguindo colocar ele onde eu quero. Mas enfim, se for reiniciar o computador vai demorar demais. A variação, qualquer variação é a grandeza final menos a grandeza inicial. Então, se for variação de posição, é posição final menos posição inicial. Se for variação de tempo, é tempo final menos tempo inicial. E assim vai. Vale para todas as grandezas, né? E aí é que eu ensinei vocês a determinar o deslocamento, que é a variação de posição, que é dado do espaço final para o espaço inicial. Aí até aqui alguma dúvida de vocês? Não. Até aqui tranquilo, né? Só uma pergunta. Nas provas. Pode falar. Eu lembrei que não está tendo prova presencial, então pode deixar. Oi? Tá. Não, eu lembrei que não está tendo prova presencial, eu ia fazer a pergunta, mas aí não vai nada. Então, olha só, com esses dados aqui, então, a gente, né, do carrinho lá que a gente estava trabalhando com ele, a gente calculou a variação da posição e a gente também pode calcular o intervalo de tempo. Intervalo de tempo é a variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. E aí eu comentei com vocês, tá vendo? Meu mouse tá travando, eu não tô conseguindo colocar onde é que eu quero. Que esse zerinho aqui que aparece depois do T, tá vendo? Sim. Isso significa inicial. E aí o final a gente coloca, ou coloca o F, ou não coloca nada. Mas toda vez que vocês verem esse zerinho ou esse O perto de alguma letra, significa inicial. E aí o deslocamento demorou 1 hora. Quando a gente relaciona os valores de deslocamento e de tempo, a gente pode dizer que o carro percorreu 100 km em 1 hora. Até aqui, beleza? São só conclusões aqui daquela figurinha. Se eu pegar esse caminhãozinho aqui, aí ele quer saber qual que é a variação da posição e qual é a variação do tempo para esse caminhão aqui. E aí, como é que fica? A variação de posição é 100 km. 120, né? Isso, 120 menos 20, né? Aí deu 100. Que é 100 quilômetros. E a variação do tempo é 9 menos 7, que vai dar 2 horas. Nossa, hoje tá tenso o computador. Tem dia que o computador não quer deixar a gente trabalhar, não.
Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui, gente? Que o caminhão percorreu a mesma trajetória de 100 quilômetros, né? Não necessariamente ele passou pelo mesmo caminho, mas ele fez 100 quilômetros, só que ele gastou quantas horas? 2. 2 horas. Quem foi mais rápido para percorrer os mesmos 100 quilômetros? O carro ou o caminhão? Ó, o carro. O carro, né? Não, Então, olha só, tanto o carro como o caminhão percorreram 100 quilômetros. Só que o carro foi mais rápido que o caminhão, porque ele realizou o mesmo deslocamento no intervalo de tempo menor. E aí, gente, a grandeza que mede a rapidez com que o móvel... Lembra que móvel é qualquer objeto que eu estou estudando que está se deslocando com relação a algum referencial? Seja carro, seja pessoa, seja qualquer coisa. E aí essa grandeza vai ser a velocidade. Você já deve ter ouvido falar dessa grandeza. O que é velocidade, né? E aí, olha só, como que a gente está relacionando? A gente não está relacionando distância e tempo para ver quem foi mais rápido, quem foi mais devagar? sim. Então, a velocidade, ela vai ser uma relação da distância com o tempo. E aí, gente, a velocidade média é determinada pela razão entre o deslocamento, que é a variação de posição, posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, se a gente for pegar aqui, isso aqui sendo uma divisão, meu mouse simplesmente... Isso aqui sendo uma divisão, quem gasta o menor tempo tem a maior velocidade. Quem gasta maior tempo tem a menor velocidade. Comparando isso aqui para o mesmo deslocamento, para uma mesma quilometragem percorrida. E aí, gente, a velocidade média, ela indica que o carro percorreu 100 km em 1 hora. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente vai daqui a BH, vamos supor aí que são mais ou menos 240 quilômetros daqui até lá, e a gente gasta 4 horas. Então, 240 quilômetros dividido por 4 horas dá 60 quilômetros por hora, não é? Sim. Sim. Só que, por exemplo, se a gente está viajando, se a gente fica acompanhando naquele velocímetro lá, que é onde mede a velocidade, o tempo inteiro a gente está a 60 km por hora? Não. Às vezes a gente está a 100, às vezes a gente está a 10, depende, não é? E aí, essa é a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea. Velocidade instantânea é aquela que a gente olha no velocímetro ali. Naquele momento, qual é a sua velocidade? E a velocidade média, ela independe de qual trajeto você percorreu 10 km por hora, qual trajeto você percorreu 100 km por hora, qual trajeto você percorreu 80. A velocidade média, ela simplesmente pega o trajeto todo que você deslocou e divide pelo tempo todo que você gastou. Aí, isso é a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea. Tranquilo? Tranquilo. Então, a gente tem mais uma formulinha aqui, ó, que a velocidade média é variação da posição sobre variação do tempo. Então, anota aí mais uma formulinha pra gente, tá? E aí, todas as fórmulas a gente vai construindo ao longo das nossas aulas. É possível um carro estar a 110 km por hora em um determinado momento e a velocidade média ser de 80 km por hora? Sim. É possível? É possível. Deixa eu colocar uma caixinha aqui. Por que é possível? É porque 80 km por hora é a velocidade que ele vai média que ele vai percorrer de acordo com o tempo que ele vai gastar até o lugar, e 110 km por hora é a velocidade que ele está em algum momento. 80 km por hora é a velocidade média. Isto é elevado em consideração
a distância total pelo tempo total gasto. Não tem essa vírgula aqui, não. Ô, murrinha! 110 km por hora seria a velocidade instantânea medida pelo velocímetro e que geralmente varia e que geralmente isso varia, né? E aí depende, por exemplo, se você tá passando um quebra-mola, você não vai passar no quebra-mola 110, né? Você vai reduzir para passar no quebra-mola e assim vai. Tranquilo isso aqui? Tranquilo. Próxima pergunta. Considere um automóvel que sai de São Paulo às 6 horas e após percorrer 400 km chega no Rio de Janeiro às 11 horas. Determine a velocidade média do automóvel. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai determinar a velocidade média? Pega. A gente sabe que, vamos lá, velocidade média é igual a variação da posição sobre variação do tempo. Tá tranquilo escrever divisão assim, só com essa barrinha, gente? Tá. É só para não ter que ficar inserindo equação, o computador já tá travando. E esse D aqui depois eu vou arrumar, mas é só para eu passar ele pro delta depois, tá? Ok. Qual que seria a nossa variação de posição, gente? 400 quilômetros, foi o trajeto total, o deslocamento total. E qual seria a nossa variação de tempo? Ele chegou que horas? Qual que é o tempo final? 11 horas, né? E ele saiu que horas? Qual que é o tempo inicial? 6. Então, qual que é a variação do tempo? 5 horas. Então, velocidade média, variação do deslocamento sobre variação do tempo. Então, velocidade média é igual a 400 dividido por 5. Então, a velocidade média é igual a 80. Qual é a unidade aqui, gente? Quilômetros por hora? Quilômetros por hora. Por quê? Distância é dada em quilômetros, tempo é dado em horas. Então, quilômetros dividido por hora. Então, 80 quilômetros por hora. Difícil ou tranquilo até agora? Tranquilo. Tranquilo, matemática tá tranquilinha aqui por enquanto, né? Sim. Aí, olha só. Para indicar, então, a velocidade média desenvolvida por um móvel, aí lembra que lá na primeira aula a gente viu aquela tabelinha com as unidades do Sistema Internacional de Medidas e tal? Vocês lembram que a gente viu? Lembro. Aí não adianta nem eu perguntar. Vocês lembram que a velocidade é dada em metros por segundo? Isso aí não adianta nem eu perguntar, tá? Mas, se a gente voltar lá e consultar, no Sistema Internacional, a unidade a ser utilizada para medir velocidade é metro por segundo. O espaço e o deslocamento são dados em metros e o tempo é dado em segundos. Só que vocês estão vendo que no exercício aqui a gente está usando quilômetros por hora? Sim. Se a gente for fazer uma viagem mais longa, se for ficar medindo em metros e em segundos, vão dar números muito grandes para a gente trabalhar. Então, apesar de não ter o sistema internacional, é usual a gente usar em quilômetros por hora. E aí, tem toda uma dedução para fazer essa transformação, mas eu não vou ficar... Se vocês tiverem curiosidade, depois eu mostro para vocês. Mas se não tiver, eu vou só falar... Tá vendo? Aqui, ó. 1 quilômetro por hora. Vai deixar até aqui a demonstração. 1 quilômetro são 1000 metros, não é isso? Sim. E 1 hora são 60 minutos. Cada minuto são 60 segundos. Então, 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Então, para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, a gente divide o valor em quilômetro por hora por 3,6.
E para converter metros em segundos por quilômetro por hora, a gente multiplica o valor em metros por segundo por 3,6. Infelizmente, tem umas coisas. Eu não gosto de trabalhar com decoreba, por isso que eu vou mostrando para vocês como é que a gente faz. Mas tem umas coisas que é importante a gente lembrar. E essa conversão aqui, do mesmo jeito que 1 quilômetro são 1.000 metros, essa conversão de quilo aqui, por exemplo, ou 1 metro são 1.000 milímetros, são conversões que a gente tem que guardar. Então, essa conversão de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente também tem que guardar. A gente vai multiplicar por 3,6 ou vai dividir por 3,6. E aí, aqui eu trouxe uma listinha para a gente fazer, então, essas conversões. Então, vamos lá. Como é que eu passo quilômetro por hora para metro por segundo? Aí, Divide por 3,6, não é? Então, isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Por que isso aqui é importante? Porque tem exercício que a gente vai ter que converter. Às vezes, você tem uma unidade em metro, a outra em quilômetro por hora. Então, a gente tem que trabalhar sempre com as mesmas unidades. Mesma coisa, o que nós vamos fazer aqui? 36 dividido por 3,6. Opa. Que vai dar 10 metros por segundo. Aqui embaixo, 108 dividido por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo. Aqui, mesma coisa, 54 dividido por 3,6, vai dar 15 metros por segundo. 72 dividido por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Tranquilinha até aqui? sim. Uhum. Então, sempre de quilômetros por hora para metro por segundo, divide por 3,6, sempre. Sempre. E de metro por segundo para quilômetros por hora, o que a gente faz? Multiplica? Multiplica por quanto? 3,6. 3,6. Então, 12 vezes 3,6, 43,2 km por hora. 40 vezes 3,6, 144 km por hora. E aqui, 5 vezes 3,6 vai dar 18 km por hora. 35 vezes 3,6 vai dar 126 km por hora. E por último aqui, 75 vezes 3,6 vai dar igual a 270 km por hora. Então, sempre de quilômetro por hora para metro por segundo, divide metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Tranquilo? Tranquilo. Vocês estão até assustando de estar achando fácil, né? Não tá tudo difícil, não. Vocês chegam com tanto medo que até assusta quando tá fácil. Aí, olha só, vocês lembram que a gente definiu o sinal da trajetória? Então, se a gente definir a trajetória positiva, o móvel estava andando naquele sentido, a gente falava que a gente tinha orientação positiva. Se ele estava andando no sentido contrário, a gente falava que ele tinha orientação negativa. E com a velocidade média, a gente pode descrever melhor esse movimento. Olha só, todos os exemplos que a gente teve até então, a gente teve uma velocidade positiva. Por que a gente teve uma velocidade positiva? Porque o móvel estava se deslocando a favor da trajetória. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar o carrinho, de 0 a 100 aqui, ó. Ele gastou 20 segundos e deslocou 100 centímetros. Então, a sua velocidade seria 100 dividido por 20, vai dar 5 centímetros por segundo. Mas é que nós estamos com um carrinho de brinquedo aqui. E isso é positivo. E o carrinho realmente está se deslocando para onde?
para a direita, onde eu defini a minha trajetória positiva. Tranquilo? Tranquilo. E se o carrinho estiver andando ao contrário? Qual que vai ser a velocidade dele? Vamos pegar daqui para cá. 300 menos 400 dá quanto? 100 100? centímetros. Não. 300 menos 400. Além do centímetro, o que faltou? Menos. Menos 100. 20 menos 0? 20, não é? 20. Menos 100 dividido por 20 dá quanto? Menos 5. Menos 5. Então, menos 5 centímetros por segundo. Se eu olhar no velocímetro, eu tenho uma velocidade negativa, gente? Não. Existe, de fato, uma velocidade negativa? Não. Só que esse sinal negativo, ele mostra pra gente que o carro está contra a trajetória que a gente definiu como positivo. Só isso. Você vê que ele está com o mesmo módulo de velocidade, o mesmo valor de velocidade, mas o positivo ou negativo mostram pra gente qual é a orientação da trajetória que o móvel está seguindo. Certinho? Certo. Então, velocidade positiva, sentido do movimento é o mesmo da trajetória. Velocidade negativa, o sentido do movimento é contrário à trajetória. Então, olha só, vamos lá. O exercício já veio assim, não fui eu que escolhi o nome, tá? Laura viajou de carro por 2 cidades. No primeiro trecho, ela percorreu 120 quilômetros com uma velocidade média de 60 quilômetros. No segundo trecho, devido a melhores condições da via, desenvolveu uma velocidade média de 100 km por hora ao longo de 3 horas. Determine a velocidade média durante toda a viagem. Então, olha só, como é que a gente determina a velocidade média, gente? Velocidade média não é deslocamento pelo tempo? É. O tempo, a gente sabe que ela gastou. A gente tem que descobrir, na verdade, qual tempo ela gastou no primeiro trecho e qual a distância ela percorreu no segundo trecho. Aí a gente vai ter o deslocamento total e o tempo total. Então, vamos lá. A gente tem que dividir o exercício em partes. Então, no primeiro trecho, o que vai acontecer? Ele deu pra gente a velocidade, não deu? Que ela desenvolveu? A velocidade dela é 60. Deu pra gente a distância que ela percorreu, não foi? Sim. 120. Eu consigo descobrir qual é o tempo que gastou no primeiro trecho. Então, ó, o tempo gasto foi igual a 120 dividido por 60. Então, o tempo gasto foi igual a 2 horas. Alguma dúvida na matemática aqui, ó? Tava dividindo, eu passei multiplicando. E aí, o 60 estava multiplicando, eu passei dividindo. Tranquilo? Tranquilo. No segundo trecho, qual a informação que a gente tem, gente? Já deu a velocidade média. Que é? 100 km. 100. Ele deu a posição? A variação da posição? Não. Não, ele deu o tempo, né? Sobre 3. Então, a gente tem que a variação da posição é igual a 100 vezes 3, que é igual a 300 quilômetros. Agora, o que eu consigo fazer aqui, gente? Eu tenho o deslocamento total, que é o quê? O que ele gastou no primeiro trecho, que foi 120 quilômetros, mais o que ele fez no segundo trecho, que é 300 quilômetros. Isso aqui vai dar 420 quilômetros, que é o deslocamento total. E qual foi o tempo total? 5 horas. 5 horas, que foi 2 horas do primeiro trecho, mais 3 horas do segundo trecho, que foram 5 horas. Agora eu consigo calcular a velocidade média durante toda a viagem? Consegue. Sim. Consigo. Aí, voltando aqui em cima,
ir aplicando aqui. Deixa eu só trocar de cor aqui. Então, a velocidade média, vou colocar um T aqui de total. Aliás, vou escrever um total. Depois eu volto colocando índice e subíndice aqui. Vai ser igual a 420 quilômetros dividido por 5 horas. Que vai dar 84 quilômetros por hora. Vocês entenderam o que a gente fez aqui direitinho? Sim. Eu calculei, então, qual foi o trecho total, qual foi o tempo total, e aí eu consigo calcular a velocidade média. Na letra B, a pergunta é diferente. Ele pede a média das velocidades nos dois trechos. Como é que eu faço média de alguma coisa, gente? Sei não, gente. Não é, por exemplo, eu tenho duas velocidades, não tem? Como é que eu calculo média? Eu somo e divido por 2, porque eu tenho duas grandezas. Se eu tivesse 3, como é que seria a média das 3? Soma e divide por 3. Lembraram aí? Ou vocês não viram isso ainda? Eu já vi, tô tentando saber explicar como é que é. Aham. Então, a média aqui vai ser igual a... Opa. 100 mais 60 dividido por 2. Então, a média é igual a 160 dividido por 2. Então, a média é igual a 80 quilômetros por hora. Tá vendo que dá valores diferentes de velocidade média para média das velocidades? Sim. Sim? Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não? Por hoje é o que eu tinha para falar para vocês. Vamos interromper.